Será que existe sorte ou será que existe ação? Pense antes de começar esse vídeo, já ativa o sininho, que vai ajudar a entregar conteúdos para vocês. Já curte, já comenta e também compartilha com alguém que você acha que esse vídeo vai ser importante. Sorte ou azar? Hoje falaremos muito sobre essas duas palavrinhas, sorte ou azar. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Segredos Conscientes. Onde hoje falaremos sobre sorte e azar. Você acredita em sorte e azar? Eu sempre fui muito cético entre sorte e azar. Até que eu fui parar onde? No mercado de vendas. Você que já teve a experiência no mercado de vendas, você sabe que a linguagem muito usada, muitas das vezes, é a linguagem de sorte e azar. Ah, aquele cara teve sorte numa venda. Ah, aquele cara bateu a meta por conta de sorte. Eu não vendi bem hoje, não vendi bem esse mês por conta de azar. Será mesmo que existe essa tal sorte e esse tal azar? Vou te contar uma história então que eu vi. Eu fui para o mercado de vendas, só que eu ainda continuei um pouco cético sobre sorte e azar. Comecei a acreditar um pouco mais, não vou mentir para vocês. Até eu me deparar com essa história. Um dia então eu me deparei com uma história falando sobre avião. O que avião tem a ver com sorte e azar? Eu vou te explicar um pouco dessa história. O personagem em questão fazia viagens rotineiras que a média dessa viagem durava 10 horas. Ou seja, a gente está falando de avião. Avião não tem como cortar atalho, não pega trânsito. E quando eles conseguiam chegar antes do tempo esperado, essa viagem era meia hora antes. Então, legal, esse personagem sempre separava essas 10 horas do seu dia. E um dia em questão, ele fazendo essa viagem, ele se preparou e acabou cochilando, dormindo. Quando ele acordou, o avião já estava pousando. Ele estranhou. Ué, o que está acontecendo? Ele chegou no piloto e falou, deu um problema mecânico, aconteceu alguma coisa, a gente vai morrer, vamos cair. E o piloto, não, calma senhor, a gente apenas está pousando. Ele, mas como assim? Só se passaram 7 horas. Foi quando o piloto falou, senhor, tivemos a sorte de pegar uma corrente de ar que nos empurrou e acelerou o nosso percurso. Com isso, chegamos muito antes do esperado. Então, estamos já aterrissando no nosso destino. Então, com isso, eu fiquei pensando. Falei, pô, já nem não pensei muito que existia sorte e azar. Com essa história, então, eu trago para vocês. Será que existe sorte ou será que existe ação? Pensa comigo. E se ele tivesse pensado nesse dia que ele viajaria ou de navio ou de ônibus? Se bem que também de ônibus seria maluquice, porque se de avião já ia durar 10 horas, de ônibus acredito que não seria nem viável. Vamos colocar só então navio. Se ele pensasse, hoje eu vou de navio para essa viagem, você acha que ele teria pego a corrente de ar lá em cima no céu e não tivesse feito a viagem? Você acha que ele teria pego a corrente no céu? Ou seja, ele pegou essa corrente de ar e teve a sorte de pegar essa corrente de ar porque ele estava lá no céu. Ou seja, só tem sorte quem está praticando uma ação. Só tem sorte quem toma uma decisão e coloca uma ação. E a gente vai falar sobre tomada de decisão também, que tem muito a ver com ação. Só que você começou a pensar um pouco diferente sobre sorte e azar? Essa mesma pessoa, se tivesse ficado na Terra e os familiares, os sócios, qualquer pessoa tivesse ido para essa viagem e a viagem tivesse durado as mesmas 6 horas e ele não estivesse lá dentro, o que ele poderia falar? Nossa, hoje eu tive azar. Normalmente dura 10 horas. Mas será que foi azar? Ou ele não tomou ação? Ou ele não tomou a decisão de entrar no avião junto com os outros? Então vamos começar a desenhar um pouco melhor a nossa sorte e azar? Pensa na sua vida, o momento que você teve sorte ou teve azar. Será que foi sorte ou foi falta de ação? Será que foi azar ou uma ação que você deixou de tomar? Com isso, eu trago então para o meu mercado de vendas. Vendas, gente, eu comecei o vídeo falando sobre isso. A gente costuma falar. Hoje esse mês, o vendedor X teve sorte, bateu não sei quanto de vendas. Esse mês aqui, o vendedor bom teve azar. Eu sei que ele costuma vender mais, mas não vendeu o que a gente esperava. Será que só faltou ações para ter azar e o vendedor que bateu só teve ações diferentes? Vamos ver um pouco sobre decisão, porque a decisão tem muito a ver com a nossa ação. Vamos falar agora então sobre decisão e ação. E sabe a diferença entre decisão e ação? Vou te explicar de uma forma bem simples e prática, tá? Vamos colocar um exemplo que eu queria fazer um canal no YouTube para começar a gravar meus conteúdos e deixar conteúdo mais enriquecedor. Eu tomei uma decisão. E ponto, deixei lá. Não fiz meu canal, não fiz uma rede social, não estou fazendo conteúdo, não estou colocando nada. Só tomei uma decisão de fazer. Só que não fiz. Agora vamos colocar a outra suposição. Eu tomei uma decisão de abrir um canal e agora estou aqui gravando conteúdo para vocês. Então eu tomei uma decisão e estou colocando ação também. Estou colocando a mão na massa. Então a diferença entre decisão é que decisão talvez a gente só consegue, a gente só argumente. Decisão, vou tomar uma decisão. Mas a ação é o que vem da sua decisão. Ficou claro a diferença entre decisão e ação? Tomada de decisão e ação. Decisão, então, é o ato de resolver alguma situação ou questão. Já a ação é realizar o que você tomou de decisão. Colocar a mão na massa. Tomei a decisão, então vou colocar a mão na massa agora para realizar o que eu tomei de decisão. Eu tenho uma frase muito boa, que vai de acordo com a decisão e a ação.
Sempre que você pensar em tomar uma decisão, coloque qualidade na sua decisão. Porque se você só quiser tomar uma decisão e fazer de qualquer jeito, às vezes, muitas das vezes, é melhor você não colocar ação. Fique só na decisão. Vou fazer, vou fazer, vou fazer, mas não coloca ação. Você só coloca ação quando você colocar qualidade. Então, sempre que você for tomar uma decisão, coloque qualidade nessa sua decisão. E por que a gente toma uma decisão? Por que a gente não toma também a decisão? O que nos influencia a tomar uma decisão? O nosso comportamento para tomar uma decisão. O que nos influencia? Tem 3 processos aí. Primeiro processo é o processo cultural. O segundo processo é o processo explícito. E o terceiro processo é o processo implícito. Qual que é essa diferença? A cultura é muito do seu ambiente. A gente vai falar também bastante sobre ambiência no canal. Só que a nossa ambiência, a nossa cultura, nos molda. Por exemplo, eu mencionei já nesse canal o nosso nível de consciência. Somos seres inconscientes, onde 95% é do nosso inconsciente. Apenas 5% é o nosso consciente. Então, o que isso quer dizer? Muitas das nossas decisões é por conta da nossa cultura, do nosso ambiente. Porque a cultura vai levar ao ambiente. Então, onde você cresce, onde você vive, com as pessoas que você ama, vai influenciar muito a sua tomada de decisão. Por quê? Tudo que você vê, ouve, vai ficar tudo gravado no seu subconsciente. E os 5% de consciente é o que você vai soltar, o que está lá dentro de você. Que maluco isso, né? Então, por isso que muitas das vezes a gente toma algumas decisões, coloca ações nelas, que muitas das vezes a gente não entende por que a gente toma uma decisão. A gente já vê várias histórias por aí. Pô, fulano de tal agrediu alguém. A gente pensa, mas ele era tão calmo. Você sabe o ambiente que ele viveu? Sabe o ambiente que ele cresceu? Às vezes a gente só está conhecendo a carcaça, mas a gente não sabe o inconsciente da pessoa. E é isso que estuda o neuromarketing. Então, o neuromarketing traz por que tomamos decisões. E com isso, eu estou trazendo esse conteúdo para vocês. Vamos voltar então para o segundo processo, que é o processo explícito. O processo explícito nada mais é do que aquilo que falam para você de forma clara. Por exemplo, vai chover. Está chovendo. Você vê que está chovendo. Ninguém precisa falar que está chovendo. Então alguém fala para você, leva capa de chuva, leva guarda-chuva, que está chovendo. Você não precisa duvidar da pessoa, você está vendo que está chovendo e ela está falando para você que está chovendo. E o processo implícito já é o contrário disso. Por quê? O processo implícito é quando ninguém fala nada para você e você deduz algo. Então, por exemplo, você está vendo que está formando chuva, ninguém fala nada para você sobre capa de chuva nem guarda-chuva e você subentende que vai chover. Então você já se prepara para a chuva. Você já leva guarda-chuva, você já leva capa de chuva e sai armado para a rua. Só que muitas das vezes nem chove. Então, a nossa tomada de decisão é por conta da cultura, do nosso ambiente, dos processos que falam para nós, ou seja, falando para nós, o que vai acontecer? A pessoa vai falar de forma clara, vai normalmente, muitas das vezes, nos educar. Se não nos educar, a gente vai ignorar o que a pessoa falou e vai ficar gravada no nosso inconsciente. E o processo implícito é o quê? É literalmente aquela vozinha que a pessoa falou pra gente. Por exemplo, um dia X, a pessoa falou para você levar guarda-chuva e capa de chuva e você ignorou a pessoa porque achou que não ia chover. A pessoa, então, não falou mais com você. Que cara grosso. Então, não vou mais falar para ele também não, quando vai chover. No outro dia, você saiu e a pessoa já sabia que ia chover, mas resolveu não te falar nada. E choveu. Então, ficou aquela vozinha na sua cabeça, da pessoa falando, leva guarda-chuva, leva capa de chuva, que se tornou o seu inconsciente, aquele processo implícito. Então, cultura, que é o ambiente, processo explícito, que muitas vezes a gente pode denominar a educação, e o processo implícito, que vem do processo também explícito, porque a gente não consegue pensar em nada, sendo que a gente não viu aquilo, não viveu aquilo, ou alguém não nos falou, ou alguém não nos ensinou. O nosso cérebro só guarda e só pensa naquilo que ele já visualizou em algum momento, aquilo que você já visualizou em algum momento. Então não tem como formar um processo implícito, sendo que você nunca ouviu falar, sendo que você nunca viu. Então essa formação de tomada de decisão é formada por esses 3 processos. Então eu vou trazer tudo junto agora. A gente começou falando sobre sorte e azar, ação e decisão. Você viu como a gente consegue, pensando em alguns aspectos, a gente consegue tirar esse paradigma, essas palavras sobre sorte e azar? Tem muitas pessoas que são céticas, tem muitas pessoas que acreditam em sorte e azar e não julgam. Só que pode pensar, em algum momento que você pensou em sorte e azar, ou aconteceu uma sorte ou aconteceu um azar. Será que essa pessoa não está tomando ações e você não está percebendo as ações que ela está tomando? Por exemplo, eu sempre comentei com a minha esposa que a carreira dela era uma carreira de sorte, porque ela sempre conseguia ser promovida ou conseguir empregos onde ela queria. Depois que eu vi essa história sobre o avião, eu fiquei pensando e comentei com ela até. Eu falei, ô Ana, será que de fato a sua carreira teve sorte ou sempre você estava com as pessoas certas na hora certa? E para ela estar com as pessoas certas na hora certa,
Ela estava tomando uma ação, ela tomou uma decisão de estar naquele ambiente. Ou seja, já quebra toda a palavra sorte e azar. Porque ela tomou a decisão de estar num ambiente diferente. Então, para mim, a sorte é quem toma uma decisão, toma uma ação, se mexe. Aí sim vai acontecer algumas coisas como sorte. Aí sim vai deixar de ter azar no seu vocabulário. Porque você está se mexendo, você está sendo visto. Você está sendo visto. Por mais que nesses ambientes você só esteja presente, você não fez nada, você não tomou nenhuma decisão, você não fez nenhuma ação para ser promovido ou ser visto. Só de você ter tomado a decisão de sair da sua casa e estar naquele ambiente, a gente já não consegue mais falar de sorte, a gente já não consegue mais falar de azar, porque você estava ali, você tomou uma decisão de estar ali.